Boa tarde a todos, bem-vindos a mais esta sessão, espero que estejam todos bem. Boa tarde. Ahm, é, muitas vezes eu ouço as pessoas dizerem, e eu próprio constato, obviamente, que ah, anda tudo um pouco conturbado, e é interessante que no meio destas conturbações nós conseguimos estar aqui, nós conseguimos fazer isto, nós conseguimos ter esta confiança que conseguimos parar um bocadinho e olhar para dentro e tentar restabelecer algum sentido de consciência, de sanidade, de bem-estar. E com esta força ou com esta noção também que isto também trespassa para os outros, não é só para nós como indivíduos, mas realmente trespassa para os outros. É interessante percebermos que existe sempre esta questão, não é? De que as pessoas, quando praticam um tipo de espiritualidade que estão muito na qual investigam interiormente o seu universo e a vida, hum, parece que é algo que é só para elas, parece que é algo que é destacado do resto. E com a prática e com a persistência e com a prática mesmo, com a cadência da prática, nós percebemos que é impossível assim ser, que não há realmente uma separação. É claro que no mundo da dualidade e no mundo da multiplicidade das formas, é claro que cada um tem uma responsabilidade de realmente fazer esta prática para cultivar o seu próprio caminho, para, ao fim e ao cabo, realizar esta vida no seu exponencial máximo. Mas realmente com o caminhar da prática nós percebemos que é impossível isso estar separado dos outros. Outra questão que muitas vezes vai surgindo é que exatamente ao fazermos esta prática, esta atenção e esta intenção que termos para com os outros à nossa volta, vai ficando até mais estabelecida. Não que estejamos mais exteriorizados, até estamos mais interiorizados, mas não, como estamos até um pouco melhor com nós próprios, um pouco mais centrados, podemos mais facilmente dar atenção ao outro e perceber o que está ali. Também porque as coisas nos passam menos despercebidas, não é? Estamos mais atentos, mais no presente, e isso pode ser realmente uma boa ajuda, para quem está ali ao nosso lado, para quem está ao nosso redor, porque podemos estar mais dispostos, disponíveis e despertos para poder ajudar aquelas pessoas também. Ajudar e ir sabendo ajudar, não é? Porque levamos tudo também no coração da prática e predispomos realmente a dar o nosso melhor e a perceber como é que nos dispomos perante as diferentes situações. Isso faz com que tenhamos um certo cuidado, uma certa atenção, na maneira como vamos lidar com o outro e realmente tentamos que seja da forma mais sábia. Então, realmente, esta prática que parece que é muito individual, muito introspectiva, muito nossa, muito sozinha, realmente não é possível estar apartada dos outros à nossa volta e do mundo. E realmente, como eu dizia há pouco, vou repetir porque é interessante entrar mais pessoas, é realmente, temos este sentido de disciplina e responsabilidade de de realizar esta vida no seu máximo potencial. Isso é realmente a missão última, se quisermos pôr assim, o Dhamma, o propósito de cada vida é realmente alcançar o seu potencial máximo em termos de expressão, de manifestação, não para ser, não para criar mais um sentido de entidade, mas sim para se libertar desse sentido de entidade e nessa libertação, nesse processo de libertação, dar o melhor que pode ao mundo, porque quanto mais pura essa forma de manifestação estiver, mais pode transmitir a palavra certa no momento certo e a ação correta no momento correto, o pensamento correto no momento correto. Portanto, o caminho óctuplo faz parte da nossa ação, mas também faz parte do resultado. Porque enquanto vamos cultivando certos fatores
interiormente os outros também se vão alinhando. Hum, Surgiu assim esta introdução hoje que acho que é importante realmente porque, como eu estava a dizer, com tantas pessoas a falar das conturbações do mundo, é importante percebermos que o que estamos a fazer não está apartado disso. Não é só uma questão de prática isolada e individual, hum, sem nenhum ponto de conexão, de contacto, de ligação com aquilo que está à nossa volta, quer perto, quer longe. O interessante é isso, é que nos mundos interiores não há longe nem distância, como já diz o livro. Hum, não há esse sentido de espaço-tempo, como temos cá fora no mundo dual. E, portanto, aquilo que se processa interiormente não tem essa limitação. O a profundidade, o impacto que temos no nosso interior pode ter um fruto num ponto e numa forma que nós não estamos nem à espera, nem estamos a contar e nem estamos a ver e se calhar nem nunca vamos saber. O interessante é isso, mas vamos ganhando esta destreza e esta sensibilidade para perceber que as coisas realmente acontecem interiormente de uma forma que não segue os mesmos trâmites e as mesmas leis do mundo da matéria, ao fim e ao cabo. E vamos vivendo assim cada vez mais nesse mundo também. Vivemos na matéria, estamos aqui enraizados na matéria, não é? Mas vivemos também realmente nesses planos mais espirituais, mais de consciência, mais desapegados. E quando nós pensamos o que é fazer o caminho espiritual, o que é esta questão da libertação, vamos percebendo que, ao fim e ao cabo, tirando aquela questão, não é? De temos algum lado onde chegar, não é? Tirando, ou seja, trazendo isto para a equação, no sentido de percebermos que esse não é o ponto do momento presente, porque o ponto do momento presente é realmente estar sempre no nosso melhor no momento presente, mas quando pensamos, estou a fazer isto para ficar um dia melhor, mais iluminado, mais calmo, mais tranquilo, mais pacífico, para compreender melhor, para estar melhor comigo próprio, hum, ao fim e ao cabo, às vezes vamos percebendo que já estamos a fazer isso, já estamos a viver nesses planos, já estamos a juntar, a casar estes planos, digamos assim, estas dimensões física, dual e a unidade espiritual. E portanto, não é. É interessante esta a nossa visão e a nossa percepção. Não é. Não é uma questão realmente no futuro, é uma questão que já vamos fazendo. E às vezes não nos apercebemos porque vai sendo o nosso normal, vai fazendo parte. Mas ao fim e ao cabo já vamos vivendo com outra consciência. Mesmo que nos estejamos a mover na matéria, nos trâmites que temos que mover, nos nossos trabalhos, nas nossas profissões, nas nossas famílias, é o nosso âmbito, tem que ser, vamos para a frente, mas ao mesmo tempo já estamos noutra consciência, noutra consciência. Vamos então iniciar um bocadinho de prática, isto não é só falar, não é? Vamos então olhar realmente interiormente, ver como é que está o corpo neste momento. Este paradoxo, não é, do desapego da matéria, começamos sempre por usar o corpo para termos consciência de como estamos neste momento. O corpo é um indicador, não é o eu, mas é um indicador. Temos que fazer umas inspirações profundas. Trazer aqui uma nova energia, mais oxigênio, um oxigênio renovado. Temos consciência do corpo aqui sentado nesta posição. Vamos nos apercebendo se os ombros estão tensos ou não, vamos descontraindo os ombros. Deixar os braços cair, esta questão de deixar os braços cair, como um peso morto quase, ao mesmo tempo que mantemos as costas direitas e verticalizadas no sentido de aspiração. O corpo aqui sentado neste espaço, temos noção do espaço onde estamos interiormente,
não precisamos de olhar, de ver com os olhos, consciencializamos-nos, sentimos a respiração a prescrutar o corpo, a trespassar o corpo, espalhar-se pelo corpo todo, pelos braços, pelas mãos, pelo tronco, pelas pernas, até aos pés, encher este corpo de energia. Vamos deixando o passado e os pensamentos anteriores lá atrás, presentes neste espaço. A noção de bem-querer é esta forma de vida. Desejamos o melhor a esta forma de vida. Desejamos o melhor a todas as formas de vida. Pousamos no nosso chakra coronário, no alto da cabeça. Pousamos a nossa consciência aí, conscientes da sensação nessa área, o que se passa nessa área. Conscientes dos ossos da caixa craniana, da testa, dos ossos do nariz, do maxilar, dos nossos dentes, tudo ligado. Sensação nessa área. Tudo isto é o elemento sólido, conscientes deste elemento sólido. Se vamos para o interior dos olhos, notamos um ambiente mais líquido, conscientes dessa sensação. Sensação da língua a tocar o céu da boca. Sensação do céu da boca. O encaixe do maxilar ao pé das orelhas. Elemento sólido. As vértebras no pescoço. Ligação aos ombros. Ligação dos ombros aos cotovelos. Sensação nessas áreas.
Ligação dos cotovelos aos pulsos. Sensação nos pulsos. Ligação à ponta dos dedos. Sensação na ponta dos dedos. Sensação na palma das mãos. Sensação térmica. Umidade. Vamos novamente às vértebras do pescoço. Vamos descendo pelas vértebras da coluna, focando-nos nas nossas costas, as vértebras da coluna vertebral, umas encaixadas nas outras. Vamos nos focar no espaço entre as omoplatas, no espaço onde existe a coluna vertebral entre as omoplatas. Vamos encher esse espaço, como se estivesse a puxar para a frente, quase na área do coração. Encher, expandir, sentir. Descendo na coluna, região lombar, descontrair os músculos, sentido de sustentação da coluna, descendo até ao cóccix, o suporte de estarmos sentados, sensação da almofada no banco, as pernas, vamos tentar descer pela parte de trás das pernas, sentir a parte de trás das pernas, parte de trás dos joelhos, barriga das pernas, tornozelos, calcanhares, planta dos pés, ponta dos dedos dos pés, subindo pela parte da frente, peito dos pés, as canelas, sensação sólida, os joelhos,
subindo pela parte da frente das pernas, os joelhos, subindo pelas pernas até à cintura, sensação da cintura, sensação de encaixe das ancas, sustentação. Estamos sustentados pelo corpo, pela postura, pela coluna. Sensação no interior da barriga, o que se passa nessa área. Existe alguma área do nosso corpo que está tensa neste momento? Descontrair os ombros, as pernas, os pés, o rosto, respirar. Sensação de encher o peito com ar, encher o coração, o que se passa nessa zona do corpo. Sensação da garganta, sensação de todo o interior da cabeça. Vamos ficar com a respiração, conscientes da respiração. Se estiverem sonolentos, prestem especial atenção ao ar a entrar, espalhar-se para a cabeça. Se estiverem muito agitados, na expiração, sintam o ar como que a descer a coluna. Vamos ficar com a respiração por alguns momentos.
estabelecidos na respiração, olhamos para o nosso mundo interior, podemos investigar, ver se temos alguma aversão presente, algo que queremos rejeitar, algo que não queremos, algo que queremos puxar para fora. Ou algo que queremos agarrar, fixar, ter, não perder, não deixar ir. Percebemos também se temos algo que estamos, perante o qual estamos neutros, sem problemas. Podemos investigar o nosso mundo interior, sentimos-nos apoiados, temos suporte, vamos olhar para o nosso estado da mente, para o coração, estar presente, conseguimos ter discernimento para olhar para a nossa mente, quando olhamos para a mente, quem é que olha? Quem é que é a mente? O que é que se passa na mente, no coração? Que tipo de volições, pensamentos, formações? Deixamos tudo ir, ficamos presentes no silêncio, na respiração, no aqui e no agora.
Queremos obter resultados ou estamos somente presentes? Conseguimos estar presentes somente? Vamos terminando a nossa sessão de meditação. Vamos mexer os dedos nas mãos, abrir os olhos, conscientes do espaço à nossa volta, do espaço onde estamos, do corpo, de alterações emocionais. Não queremos que a meditação acabe, queremos que a meditação acabe. Estamos bem com qualquer coisa. Temos dois tópicos que me lembrei de colocar hoje. Coisas simples. Ahm, um deles é a equanimidade. Ahm, às vezes depende da característica que trazemos à mente. Pode ser mais fácil praticarmos e trabalharmos com essa característica. Equanimidade não é uma das palavras mais usadas no, no vocabulário humano. Lembro de há muitos anos atrás chegar à Inglaterra e tinha o vocabulário em inglês mais limitado, claro, e, e lembro de alguém ficar muito espantado por eu dizer equanimidade em inglês. Como é que eu sabia aquela palavra? Porque realmente nos meios budistas fala-se em palavras e características que não são tão usadas assim. E é bom falar-se de usarem-se termos, não é só os termos, é as características aos quais não estamos tão habituados, porque faz-nos pensar de outra forma. Quando eu digo equanimidade, como é que podemos usar? A forma normal de usar é perceber quando está presente, mas outra forma de usar é quando estamos nos momentos e não conseguimos estar concentrados ou percebemos que a mente está confusa ou ofuscada, hum, não conseguimos estar bem presentes. Às vezes parece que nos fustigamos porque não conseguimos estar presentes. Ou quando alguém está a falar e nos está a alterar o nosso estado de humor, ou simplesmente por vermos alguém, o nosso estado de humor altera-se, podemos trazer à mente a equanimidade, no sentido de perceber onde é que está a equanimidade naquele momento, ou quando é que estamos a ser equânimes ou não, como é que eu posso ser equânime neste momento. Porque isso também nos leva a um nivelar, digamos assim, perante a situação. Às vezes, se pensamos, não, eu devo estar calmo, etc., ainda ficamos mais tensos. Se olharmos para a equanimidade, vamos ver onde é que está aqui o equilíbrio. Né? A equanimidade é muito uma questão de equilíbrio. Onde é que está aqui o meio termo? Como é que eu estou perante isto sem uma alteração? Como é que eu até posso notar uma aversão, por exemplo, ou um desejo, e estar em equanimidade perante essa aversão, esse desejo? Portanto, não é que vamos ter a ausência de aversão ou de desejo, mas podemos estar com equanimidade perante a aversão ou o desejo. Podemos estar com a mente confusa e agitada, mas temos equanimidade perante a mente confusa e agitada. E a equanimidade não tem nada a ver com passividade, não tem a ver com estarmos a mentir-nos a nós próprios, a dizer que está tudo bem, etc. As coisas estão como estão. A nossa relação com elas é que vai sendo aprimorizada, não é? Vamos aprimorando, aprimorada. Vamos aprimorando a nossa relação com a vida. Então esta equanimidade pode ser uma boa forma de refletirmos sobre o que está a acontecer no momento presente. E até podemos dizer: "Não estou não está equanimidade nenhuma presente neste momento", mas é uma forma de refletirmos, é uma forma de percebermos o que está a acontecer. E às vezes com uma palavra ou com uma noção,
com a qual não estamos tão habituados, é uma forma de passarmos uma rasteira aos nossos condicionamentos. Porque se estamos sempre no confuso, não confuso, calmo, não calmo, turbulento, não turbulento, já há padrões, já há hábitos que se criaram para nos dizer que não estamos bem, para nos deitarmos abaixo, etc. E é interessante estarmos conscientes disso. É tudo uma questão do eu, não é? Do ego. Este ego que quer estar, quer ser bom, no sentido de quer ser um ser humano capaz, etc. E isto é tão ténue, esta questão do que é realmente o nosso trabalho de consciência e o que é realmente um ego que ainda se quer afirmar como tal, exatamente como ego. Porque parece que é tudo semelhante, não é? O ego quer ser bom, quer ser capaz, quer ter, quer obter, quer fazer, também quer ser feliz, não é? Não percebe, o ego em si não percebe muito bem o que é realmente felicidade. E depois temos a consciência que quer ser o melhor, a melhor expressão de nós próprios, o nosso melhor potencial, e pronto, parece tudo muito semelhante, mas não vem de um ponto, não vem da individualidade, curiosamente. Ao mesmo tempo que a nossa maior função, a nossa maior missão na Terra, neste caso, é esta, este vivemos o nosso melhor potencial, a maior expressão possível, por estarmos exatamente libertos à forma, em relação à forma, aos condicionamentos e à mente na qual esta energia se expressa. hum, Ao mesmo tempo que é isso, não vem de um sentido de este ser humano que vai ser o melhor do mundo. Nada, não vem nada desse sentido. E por isso o que estávamos a dizer no início de sermos realmente esta questão da unidade e da dualidade, não estarmos apartados no nosso caminho, apesar de ser um caminho muitas vezes só, porque ninguém pode realmente fazer isto por nós, não é? Ele não está realmente apartado de todos os outros seres e mais nos vamos apercebendo que não há essa divisão. Enquanto se vai caminhando, vai sendo como uma corrente de água que leva tudo o que tiver para a frente. Não há esta gota ou aquela gota, vai tudo junto. O outro termo, também simplesinho, que queria falar, de vez em quando falo, mas não é daquelas primeiras coisas que vêm à mente quando nós procuramos liberdade, etc. É a renúncia. É realmente como é que praticamos a renúncia no nosso caminho. E quando pensamos em renúncia, pensamos logo em renunciar aos prazeres, renunciar às coisas materiais, etc, etc, etc. Ao fim e ao cabo é renunciar ao ego, renunciar a isso. Mas de uma forma mais prática e pragmática, o que podemos fazer é renunciar a hábitos, renunciar a padrões. Por exemplo, quando temos o hábito de pensar mal das pessoas, pensar mal de alguém, e às vezes sabemos que não é produtivo, mas não conseguimos parar. Não conseguimos, porque não temos aquela força de vontade realmente. Então, às vezes, podemos olhar de outro ângulo, não é? Força de vontade, renúncia. Consigo renunciar a isto? Consigo renunciar a estar a queixar-me, a estar a falar mal de alguém ou do governo, ou das coisas, ou da fila que nunca mais anda para a frente? Consigo renunciar a isto? Porque às vezes é um hábito que nos dá uma certa pica, uma certa estaleca. E aquilo também dá-nos uma energia que parece que nos dá vida, apesar de muitas vezes a seguir tirar-nos essa energia outra vez. Porque não é uma coisa sustentável, não é uma coisa benevolente, não é uma coisa equânime. É muito dual, não é? Ah, não quer dizer que não devemos ter estaleca, é muito importante termos tal estaleca, mas é de outro âmbito. E então quando estamos exatamente com esse tipo de pensamentos, ok, consigo renunciar a este hábito, a este padrão, consigo, neste momento, consigo largar este pensamento sobre esta situação, sobre esta pessoa, consigo implementar outro pensamento neste momento, consigo largar de uma emoção neste momento, consigo renunciar. Porque às vezes não queremos, às vezes
a emoção está lá e estamos habituados ou estamos identificados, é assim que costumamos nos sentir, e renunciar a isso parece que estamos a renunciar a algo que é nós, mas que na verdade não é o nós, não é o eu, ou não é aquilo que realmente importa. Então queria mencionar estas duas características hoje, da renúncia e da equanimidade. Esteja à vontade para colocar questões. Hoje falámos mais um bocadinho no início, antes da meditação, e portanto o tempo ficou mais curto agora no fim, mas estejam à vontade para colocar questões no chat. Mais uma vez, sou frisado o que falámos no início para aqueles que não estavam presentes. Falámos nesta questão da nossa prática individual ser realmente individual, mas não estar apartada do mundo desta questão que muitas vezes nos sentimos, e até as outras pessoas nos fazem sentir que estamos a ser individualistas ou até egocêntricos ou egoístas, de termos este espacinho para nós próprios, da nossa meditação, e isso pode vir realmente do sentido pessoal, do sentido pessoal, é verdade. Temos de ter cuidado com isso também. Mas só para dizer que este espaço, este rasgo que se abre no tempo e no espaço quando nos libertamos um bocadinho interiormente, hum, realmente não é só em nós, não há é impossível estar separado do resto. É um rasgo, não quando digo rasgo é como se fosse uma luz que se abre no escuro, não é? E então realmente isso não é uma questão só individual, é impossível. E quanto mais praticamos, mais percebemos que o nosso caminho não está realmente apartado dos outros e, como dissemos no princípio, estamos a ser mais despertos e mais desapegados, às vezes até dos nossos problemas, e portanto mais abertos e mais disponíveis e mais sensíveis também às coisas que estão a acontecer à nossa volta e podemos dar mais atenção. Oi, já vamos aqui com várias perguntas. Vamos ver, vamos ver. Então, o que significa equanimidade? Equanimidade, quando temos equanimidade perante algo, é quando, por exemplo, não temos aversão nem desejo perante algo. Estamos equânimes. Por vezes é traduzido também como tranquilidade, porque realmente não causa ondulações, não causa um frenesi, não nos altera. É um estado de estarmos eh, até uma certa imparcialidade. A parte que muitas vezes que se tem que distinguir em relação à equanimidade é o desprezo. Portanto, não é aquele sentido de desprezo, de não querer saber. O desprezo surge da aversão, não é? Desprezo é sem prezar, sem querer, sem querer saber, sem gostar. Então não é algo que venha de um sentido de aversão, é algo que vem do sentido de estar consciente, de ver as coisas num âmbito mais alargado. Imaginem quando vemos uma situação que nos parece injusta, para as quais, principalmente para quem está no caminho, não só, é uma das coisas para quem está no caminho às vezes é muito difícil de destrinçar é em relação à justiça, porque podemos, trabalhar muitos aspectos, mas depois há um sentido de justiça que que pode estar, correto, não é incorreto, não é? Mas às vezes não nos sabemos posicionar perante ele da forma mais sábia. Quando vemos alguma coisa que é uma injustiça, que é de facto uma injustiça, eh, podemos ter uma noção mais abrangente daquilo que está a passar, no sentido que sabemos, até pode ser uma injustiça, mas sabemos que o karma vai equilibrar aquilo eventualmente. Isto não é, lá está, não é cair no não querer saber, pronto, o karma há de lidar com aquela situação, pronto, não queremos saber, não. Mas é realmente esta noção mais alargada de equanimidade perante algo. A equanimidade também nos dá clareza. Não estamos alterados e, portanto, até podemos saber a como agir perante uma situação da melhor forma possível, até ajudar mais ainda do que se não tivermos essa tal equanimidade. Portanto, não tem a ver com passividade, não tem a ver com desprezo, tem a ver com conseguir estar sereno. Obrigado, Sérgio.
práticas budistas podemos implementar para lidar com pessoas que têm dificuldade em expressar sentimentos e emoções? Hum, quando se tem dificuldade em expressar sentimentos e emoções, nós, esse podemos traduzir isto como um certo bloqueio, não é? E muitas vezes temos dificuldade porque não acedemos às emoções e aos sentimentos. Portanto, não acedemos, temos dificuldade em expressar, ou pode vir de um medo de uma falta de à vontade, de uma insegurança, de não estarmos bem connosco próprios. Portanto, esta questão da investigação, de nos acalmarmos, da meditação, de olharmos para dentro e percebermos, por exemplo, quando é que o medo está presente, perguntou que tipo de práticas podemos aplicar. Só esta questão de acalmarmos a mente e percebermos quando é que o medo está presente, vai-nos levar a investigar mais fundo, perceber de onde é que aquele medo vem. E só assim, só compreendendo esta questão do insight, não é? É uma compreensão, uma realização, perceber de onde é que aquilo vem. Imagino que temos medo de expressar as emoções, porque, vamos dizer uma coisa assim mais ou menos corriqueira ou básica. Porque quando éramos pequenos, os nossos pais diziam sempre para não chorarmos e para não fazermos barulho, e portanto levávamos uma chapada se mostrássemos uma emoção. Não ficava bem. Faz de conta, vamos dizer que é assim. Normalmente os processos são mais complexos. Normalmente vem, por exemplo, dos nossos pais a eles já terem alguma questão em relação às emoções, pronto, é mais complexo. Os nossos pais e não só, nosso meio, os nossos vizinhos, o nosso karma, seja o que for. Mas ao percebermos de onde é que esse medo vem, muitas vezes percebemos que ele também já não tem uma razão de ser no momento atual. Quando o medo está presente, ele normalmente ainda tem alguma réstia. Pode ter uma réstia, mas podemos alterar o curso desse medo ao estarmos conscientes dele. Mas temos que aceder às emoções. E portanto, quando pergunta que práticas, que técnicas, vai voltar à questão. Ok? Vamos começar com a respiração, por exemplo, como exemplo, para conseguir perceber que emoções é que estão presentes, e só a partir daí que podemos compreendê-las e depois perceber de onde é que vem qualquer tipo de resistência ou medo que esteja presente em relação a elas, e depois podemos expressá-las. É compreender. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade em expressar, é porque pode haver várias razões. Mas é porque tem dificuldade em lidar com as próprias emoções. Por muitos motivos na vida nós às vezes bloqueamos porque não queremos sentir, às vezes temos traumas tão grandes ou tão sutis que não queremos sentir determinadas coisas. E portanto depois também temos dificuldade em expressar. E portanto é ir ao fundo da questão, ao fim e ao cabo. Nós podemos falar muitas coisas, de terapias, etc. Tudo pode ajudar em diferentes momentos, mas há uma parte que é que vamos ter que ser nós a ir lá, que vai mais fundo. Não é só questão de terapia para estarmos bem como pessoa, é questão de estarmos libertos, até do sentido de pessoa, mas isso é passo a passo. Hum, como nos livramos dos padrões de pensamentos, crenças que habitam a nossa mente e as emoções que daí resultam? Sei que o budismo fala dos perigos da mente e eu consigo identificar esses mesmos movimentos, mas é difícil seguir e não prestar atenção a isso mesmo. É difícil, é preciso persistência, mas também é importante aqui uma questão, que é o livrar, como nos livramos. Muitas vezes os padrões eles vão continuar. Não, ou seja, todo este ensinamento é realmente uma alteração de bom sentido de padrões, de hábitos, não é? E portanto é perceber se temos hábitos que são perniciosos, que são prejudiciais, e deixá-los ir, e implementar novos hábitos que sejam saudáveis. Portanto, nesse sentido há aqui uma questão de uma alteração. Mas mais do que isso é estarmos desenvolvemos uma consciência presente de tal forma que vemos, como o Miguel está a dizer, que consegue perceber esses movimentos, consegue identificar, e a questão é que conseguimos identificá-los quando eles começam a surgir, sabemos imediatamente, digamos assim, o que é que eles são e de onde é que vêm, e não agimos sobre esses impulsos. Isso, na verdade, vai culminar em, não é bem nos livrarmos, mas vai culminar em não cultivarmos, em não alimentarmos mais esses padrões, e eles perdem força. Muitas vezes falamos aqui desta questão
neuronal, que é uma muito boa, não é uma metáfora, é uma realidade, mas também podemos usar como metáfora, no sentido em que quanto menos agirmos sobre determinado padrão, menos ele vai ser despolutado no futuro. É como termos, imagina nos neurónios, é como termos muitos canalículos de água e quanto menos, continuamos a afundar um canalículo, menos a água vai ter a tendência para correr naquele e mais vai ter que procurar outros. Isto é muito importante, não é? Quando nós pensávamos no passado, pensávamos que as ligações neuronais não se podiam restabelecer e a partir do momento em que cientificamente isso foi posto em causa e depois foi provado que não é o caso, que nós podemos restabelecer, como se sabe hoje em dia, se criar novas sinapses, novas, ligações neuronais enquanto adultos, etcétera. Isto foi um passo muito grande na ciência e como humanidade, porque passamos de um momento em que existe uma crença geral, pá, não era científica, era uma crença, não se tinha provado ainda, portanto era uma crença, não é? Que não nos podíamos, reeducar a nós próprios como seres humanos, em adultos, não é? Não estaríamos sempre sujeitos aos mesmos padrões, aos mesmos hábitos, etc. E a partir de certo ponto na história da humanidade passa-se a perceber cientificamente, porque isto também é importante, hum, que isso é possível. E portanto, esta questão de nos livrarmos dos padrões de pensamentos e crenças, etc., não começamos por nos livrarmos deles, começamos por não os alimentar, não os cultivar e eles vão perdendo força. E muitas vezes existem padrões que não desaparecem por completo. Nós é que já não nos identificamos com eles. Eles vão surgindo e nós podemos dizer assim, quase que nos rimos, não é? Vamos nos identificando lá. Lá está este padrãozinho, vamos dizer assim outra vez. No princípio não é um padrãozinho, é um padrãozão porque ficamos submersos nele, não é? Mas é a prática e a persistência, estarmos atentos e perceber quando é que eles estão a surgir. E, hum, e a partir do momento em que conseguimos, é muito importante esta questão da ação, porque isto, a prática espiritual, tem que chegar ao nível físico, né? Ao nível da ação. Muitas vezes é fácil perceber isto, né, a nível da palavra, né? Quando conseguimos, não só com termos, sublimar e não dizer uma palavra que se não ia ser muito benéfica na altura errada, digamos assim, hum, existe um sentido de liberdade também. Às vezes não existe um sentido de alívio imediato, porque parece que há aqui alguma coisa que ainda mexe, mas no sentido mais profundo existe um sentido de liberdade e de felicidade quando não seguimos um determinado padrão, negativo ou nocivo, porque vamos exatamente deixar que outros padrões novos, que outros caminhos novos se possam estabelecer, e isto é muito importante mesmo. Portanto, mais uma vez a questão de é importante meditar, sentarmos na almofada, etc., porque a prática formal dá-nos uma grande têmpera e uma grande estabilidade e uma grande consciência para percebermos depois no nosso dia a dia, enquanto não conseguimos às vezes estar tão presentes. Vamos conseguindo, mas digamos assim que quando não estamos temos de estar com atenção noutras coisas e percebemos, não estamos com a completa disponibilidade para simplesmente perceber o que está a acontecer, porque temos que estar com atenção a outras coisas, mas a meditação formal a prática formal vai-nos dar essa potência para podermos realmente fazer isso. Mas depois é realmente no nosso dia a dia também, nas relações, etc., que a prática continua, porque não é uma coisa, não é apartada da outra. Vamos então fazer o nosso minutinho final de silêncio e, vejam que realmente dão-se este espaço. Vocês permitem-se que isto aconteça, que esta prática aconteça neste momento. Provavelmente têm muitos outros momentos em que fazem a vossa prática também, isso é subejamente importante. E portanto, percebam isso. E como é que é dizer? Não é bem partilha interiormente, mas hum, esta noção de que estes frutos, estes resultados chegam onde a gente se calhar nem vê, é importante percebermos isto, porque há muita coisa que realmente pode beneficiar deste despertar. Vamos então
fazer só um minutinho de silêncio e desejar a todos boa semana, boas semanas, tudo de bom para todos os presentes e todos os que não estão nesta sessão, mas que estão ligados também a todos.